Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Gabriel. Vou começar o conteúdo aí de direitos humanos, democracia e a cidadania. E qualquer dúvida, explicação, vocês podem entrar em contato com o professor. Nas duas primeiras semanas, o professor pediu para vocês lerem um texto em relação à democracia e os direitos fundamentais. Então, entender um pouco sobre os direitos humanos, como eles são importantes para a nossa democracia e como eles garantem uma importância para os grupos que precisam, né? Todos nós somos humanos, mas alguns grupos precisam muito dos direitos humanos para poder se desenvolver. Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso ao longo do nosso conteúdo, mas só para vocês entenderem que foi uma introdução. A segunda atividade foi eu pedir um podcast, né, para vocês escutarem, que era um podcast sobre a censura de obras, né, que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, entender a importância ah, da liberdade de expressão. Claro que com limites, né, sem cometer crimes, mas censurar livros, censurar o pensamento das pessoas que pensam de uma maneira, certo? Então a liberdade de expressão ela possui limites, né? Quando ofende alguém, quando comete algum crime, enfim, a gente vê na mídia alguns pontos sobre isso, mas censurar livros não é uma boa ideia, né? Não é algo bom. Então tem nesse ponto também. Aqui a introdução eu não vou falar muito, tá? Porque o professor acabou botando aqui para como se fosse dar uma aula normal, então eu já preparo pensando nisso. E a aula no YouTube aqui é uma adaptação, né? Nunca vai ser igual. Então eu perguntei aqui o que são os direitos humanos, que visão que os alunos têm, se são para todos. Muitos alunos têm aquela visão, direitos humanos são pra, só defende bandido e não serve para nada. Enfim, são muito importantes, que é a segunda pergunta, né? E o que é a democracia, né? Se a gente vive nela ou não. Esse é um ponto interessante. Muitos alunos também não sabem o que é democracia, não sabem se estão vivendo nela ou não, e o que é ser cidadão. Então são alguns pontos aqui. Vou dar uma explicação aí histórica da democracia para vocês entenderem. A democracia significa o poder do povo, né? E ela surgiu na Grécia. Para vocês entenderem, a democracia ela não é um modelo que sempre foi adotado, né? Apesar de ela surgir na Grécia antiga, muitos anos atrás, ela é alvo de muito interesse das classes dominantes. Então tem que ficar claro, eu acredito que tem que ficar claro isso aí. Existem classes na nossa sociedade que são dominantes, que elas querem oprimir, elas têm mais direitos, elas estão no topo, certo? E existem classes que são oprimidas, né? Se a gente for tratar hoje, infelizmente, o branco tem uma classe dominante sobre o negro. Tá, professor, mas tu concorda com isso? Não, não concordo. A gente luta muito para o fim do racismo, mas o racismo é algo historicamente construído para que os brancos ficassem no poder, o homem e a mulher, né? Ah, tem essa questão também, os homens que estudavam, né? Os proprietários de terra contra os não proprietários, os donos de indústrias como contra os trabalhadores. Então essas classes dominantes e dominadas são muito fortes, certo? E o professor botou aqui que a democracia não é um sistema predominante na história, nunca foi, tá? E as classes dominadas, a sociedade, ela conseguiu conquistar a democracia diante de muita luta, pessoal. A gente não pode dizer assim, ah não, a democracia sempre, o poder do povo sempre vai estar ali presente. Não, sempre tem que ter muita luta para manter e para conquistar, certo? E a democracia, né, até fazendo um panorama, fazendo um spoiler, né, sobre a cidadania, a democracia e ser cidadão é lutar por um regime, é lutar por uma liberdade, né? A gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, ah não, eu tô na democracia, agora beleza, não vai ter nenhuma ameaça. Ou, ah, eu sou um cidadão aqui da democracia, mas eu não gosto de votar, pra mim tanto faz. Democracia não é só voto. Democracia e liberdade de expressão são direitos, é luta,
pensando numa sociedade toda, né? Não pensando numa minoria que fica se beneficiando em cima de uma maioria. Então a democracia tem esses pontos muito importantes, certo? Aqui o professor botou algumas concepções de democracia para vocês entenderem, né? Mais como curiosidade entender que a democracia não é só o voto, certo? A questão aqui, por exemplo, aqui eu botei a esfera política, né, que é o voto, que geralmente associam à democracia. A vida econômica também, que é importante, tá? Geralmente eu questiono isso com os alunos e trabalho um pouco com eles. Como que é o bairro dele, se é um bairro que é bem cuidado, não é, o lixo passa lá, não passa, tem investimento no bairro, não, né? Democracia envolve isso aí também. Hoje, tô gravando esse vídeo 29 de junho, passou aqui na minha casa aquelas mulheres que fazem pesquisa, tipo, de política. Daí ela perguntou, né, se eu tô contente com o investimento da prefeitura no meu bairro, aqui na cidade que eu moro. Eu falei que não, porque tem duas avenidas que cercam a rua que eu moro que nunca tiveram um asfaltamento. Então tem esses pontos, né? A democracia pode chegar num ponto que eu posso participar desse orçamento, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. É só para vocês entenderem como a concepção de democracia é importante na área econômica. No social, né? A questão, por exemplo, do aborto, a questão, por exemplo, de direitos para todas as classes, né? Pensar no racismo é crime, né? É crime faz um tempo já. Mas podem ter mais leis para a população negra, podem ter mais leis para a população homossexual, casamento homoafetivo, né? Que são pontos que o Brasil vem adotando nesse campo progressista, mas que são concepções de democracia também num campo social. Campo cultural, né? O que é cultura, que pode ser definido sobre cultura. Vocês viram lá a censura das obras infanto-juvenis, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa concepção de democracia, né, a cultura, ela tem que ser o que as classes dominantes determinam, ou ela pode ser uma cultura livre para as pessoas pensarem e viverem uma cultura do jeito que elas querem, né? A instalação muitas vezes de praças, de parques, enfim, isso tudo envolve concepção também de democracia. Aqui o professor deixou uma pergunta, né? Quais são os limites da participação do povo e quão limitada deve ser? Quem limita a participação do povo e por quê? Esse é um ponto sobre a democracia importante, né? Vocês são alunos, né? Hoje, esse é um ponto que eu gosto muito de conversar. Hoje ano passado, vocês votaram, né, para diretor, certo? Foi uma votação, vocês votaram para quem vocês queriam como diretor. Isso é democracia. Vocês escolherem o diretor que tivesse melhores propostas para trabalhar, né? E o quão limitada deve ser a democracia, né? Vocês devem ter o direito só de votar ou de nem votar? Não, são alguns pontos. Outra coisa, você tem que entender uma coisa que fique claro. O professor falou de classe dominante e classe dominada. A classe dominada, ela sempre tem que lutar pelos seus direitos, né? Por quê? Porque a classe dominante sempre vai lutar por uma exploração maior, certo? Isso são coisas que a gente vê hoje em dia também, não é algo, é histórico isso aí. Não, hoje em dia tem também. Muitas vezes a classe dominante a classe dominada consegue um direito e esse direito ele sempre está em ameaça, né? Ou ela está sempre em função para tentar conseguir mais e mais e mais direitos, né? Eu botei aqui, né? A ampliação da participação popular sempre ocorreu em resposta à luta dos diferentes grupos excluídos, né? Então, lutar por ter mais direitos. Direito ao voto, direito a participar do que quiser, a ir onde quiser. Aqui, o professor botou uma foto aqui da reforma agrária. Reforma agrária é algo da classe dominada, né? Tá na Constituição? Tá. Tá nas leis? Tá. É seguida? Não.
tem esses pontos aí que envolvem a participação popular. Tá? Expressões da democracia, né? Agora eu vou partir para uma área mais teórica, certo? Lá no início, pessoal, a democracia ela era praticada, né? Tipo de democracia, ela era praticada de forma direta. Como assim direta? As pessoas iam em praças, né? Nas ágoras, que eram as praças da Grécia Antiga, e elas sentavam e se representavam, né? Escolhiam, votavam, né? Davam sua opinião sobre o que deveria ser feito ou não, né? Era uma discussão e não tinha intermediários. Então, como se fosse sentar numa praça e dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, concordo, discordo. Não tem representantes, por isso que ela é uma democracia direta. A democracia representativa, ela é a democracia que a gente tem hoje, né? A gente vota em representantes para decidir o que é melhor para a gente. Ela tem um problema bem grande, né? Um problema complicado. Muitas vezes a gente não tem uma consciência de quem a gente vota. Tipo, a gente vota por favor, vota porque a pessoa ela é bonita. Já aconteceu isso no nosso país, o presidente ser eleito porque ele era bonito. Ou vota porque o pai e a mãe mandam. Só que a gente não tem consciência do que aquela pessoa, se ela vai ser boa, ela vai ser ruim. E muitas vezes a gente se decepciona também. Só que os representantes, muitas vezes, eles agem em defesa dos grupos dominantes. Porque os grupos dominantes possuem, né? Botei aqui embaixo. Eles possuem o dinheiro, né, eles possuem um poder natural. Então eles acabam decepcionando as classes dominadas, que são as classes que elegem. Né? Complicado? Sim, mas é o que acontece muito isso. Né? Tipo, voto lá no meu candidato a, sei lá, presidente, porque ele vai ajudar a educação, ele vai lá e tira a educação do pobre. Precariza a educação, precariza a saúde, né? Que são coisas que o pobre precisa. O rico vai no particular, né? O rico sempre particular. Então tem essa questão também de democracia representativa. Aqui uma frase, né? Educação não é mercadoria, que mostra isso. E por último, a democracia participativa. A democracia participativa, ela é uma maneira de aumentar os direitos das classes dominadas e os direitos da sociedade toda, para que essas pessoas elas possam participar mais da política. Né? Por exemplo, as assembleias comunitárias. Né? As pessoas poderem participar das assembleias comunitárias, terem acesso aos dados e poder opinar com representantes do povo para definir o que pode ser feito num bairro ou não, ou numa cidade, é muito importante. Né? Por exemplo, aqui eu moro num bairro, né? Na Vila São José eu moro, na vila, vou utilizar o termo vila. Eu moro aqui na vila, a gente vai se juntar numa assembleia com vereadores, por exemplo, para a gente debater o que pode ser feito de bom ou de ruim, ou de melhorar ou construir no meu bairro. Né? Ou o que pode ser feito de projetos, né? O que pode ser feito para ouvir as pessoas, aproximar a população, né? Dar voz à população. Então essa é uma democracia participativa. Diferente da representativa, onde a gente só vota e vaza. Né? A participativa, as pessoas ficam mais próximos desses representantes e têm mais voz, através, geralmente, de assembleias. Né? Então, a assembleia é um bom ponto. Enfim, hoje era isso, era uma introdução. Tá? Na semana que vem a gente continua, né? Você vai dar uns exercícios. Então qualquer coisa aí é só chamar. Tá? Até mais e se cuidem.